A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é seu amigo pastor Edmar Neres. Nós hoje vamos falar a verdade à luz da Bíblia Sagrada. E é muito importante a gente aprendermos a verdade à luz da palavra do Senhor Jesus. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Eu quero que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, porque o nosso canal, se chegar a 1000 inscritos, eu consigo fazer o vídeo ao vivo e eu consigo falar com os irmãos ao vivo. Então, por gentileza, compartilhe esse vídeo para que chegue até mais pessoas, para a gente fazermos os vídeos aqui, a verdade à luz da Bíblia. Amém? A paz do Senhor Jesus. E vamos lá então aos grandes assuntos e as grandes polêmicas, na verdade. Então vamos lá, estou aqui com a Bíblia Sagrada. Quem escreveu aqui, os editores dela, é Bíblia Pentecostal do Pregador. Muito benção mesmo, de verdade. Irmãos, é muito importante. Então vamos lá. Queria compartilhar aqui com os irmãos uma palavra, e aí a gente entramos dentro dela. João, o seu capítulo 8 e o seu versículo 32. João, seu capítulo 8 e o verso 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ouve, aqui era um discurso de Jesus Cristo sobre a missão. E ele fala que quando a gente conhece a verdade vai nos libertar. E isso é a palavra. Que verdade é essa? Que nos liberta, que nos transforma. É através de Jesus Cristo. Nós conseguimos ser libertos, ser transformados. É através dele. O homem não consegue se libertar sozinho. O homem não consegue fazer as coisas sozinho. Precisa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falando que quando a gente conhecemos a verdade nos liberta. A verdade se chama Jesus Cristo. E não é a verdade do homem. Porque no homem não há verdade. Paulo disse: o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. Mas o mal já está sobre mim. E assim são alguns dos nossos prefeitos, vereadores, são alguns como muitos governadores de vários estados estão fazendo. Então ouve, quando a gente conhecemos a verdade nos liberta. Em meio a essa pandemia, eles estão usando uma grande mentira, usando a massa de manipulação de pessoas, fazendo uma grande mentira, dizendo para não sair de casa, e as pessoas já começam a padecer, porque fica em escassez os trabalhos, as empresas começam a querer fechar, as empresas já não têm mais o valor para pagar os seus funcionários, começa a redução de funcionários, e aí o que tá? O governador João Dória disse: fique em casa. Só que o salário dele todo mês vai ter. O auxílio que ele tem vai ter. E aí eu te falo uma coisa. Esse decreto que ele colocou no estado de São Paulo poderia ser quebrado. Simplesmente os deputados estaduais poderiam quebrar essa massa de manipulação que ele está fazendo, porque são muitos o que querem simplesmente o dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é o mal de muita gente, destrói muita família, muita gente. Então saiba de uma coisa, essa pandemia está gravando interesses políticos e a gente não podemos deixar isso acontecer. A gente precisamos se manifestar sim. Nós precisamos orar,
manifestassem as nossas vontades diante da palavra, porque é a verdade que nos liberta. Os deputados estaduais poderiam fazer pela nossa cidade e quebrar esse decreto. Os vereadores de São Bernardo, eles poderiam quebrar esse decreto que o Orlando Morando colocou. Poderiam gritar. Mas sabe o que eles fazem? Essa massa de manipulação, fica em casa. Aí eu falo pra vocês, fica em casa. Só que, vejamos, a boca de tráfico, as pessoas ficam em casa. A boca de tráfico lá perto da sua casa, ela está fechada? Ou ela está aberta? Não fechou. As pessoas, elas usam uma ilusão de fica em casa. As pessoas simplesmente mostram uma ilusão. Em janeiro, a pandemia, o vírus já estava no Brasil. E sabe o que eles fizeram? Deixa o carnaval acontecer. Deixa o carnaval acontecer. O carnaval aconteceu. Porque gerou lucros, milhares de lucros a empresas de cerveja, de bebidas, de drogas. Gerou milhares de serviços. E quando a gente conhecemos a verdade, a gente não bloqueamos na nossa visão e colocamos uma venda no nosso rosto. Mas nós permanecemos na verdade. E a verdade é essa. Um governador que pensa em si mesmo, ele não está preocupado porque ele não é empresário. Ele recebe pelo governo. O governo paga. E o governo pagando ele consegue manter as suas empresas de pé. Os deputados estaduais não estão nem um pouco preocupados com a população. Sabe por quê? Porque ele tem o seu salário. Ele tem o seu valor. Todo mês. E ele não vai deixar de receber. Então saiba de uma coisa. Acorda. Acorda, nosso Brasil. Acorda, povo de Deus. Compartilhe de verdades daí até onde que possa chegar alguém. Vamos acordar. Esses decretos podem ser quebrados. Mas há interesses políticos. E só pode ser derrubado através de jejum e oração. Porque a nossa cidade está sofrendo. Hoje uma loja chamada Americanas aqui em São Bernardo do Campo, ela foi lacrada. Ela foi lacrada pelo mandato do nosso prefeito. Então saiba de uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Quantas famílias vão passar? Você acha que R$600 dá para uma pessoa pagar o seu aluguel? Veja bem, dá para pagar o aluguel. Às vezes ela paga 700 de aluguel. Ela vai comer o quê? O governador, ele não tá nem aí. As pessoas dentro da sua casa, ela precisa pagar a conta de água, de luz, IPTU. Cadê o prefeito Orlando Morando? Cancela o IPTU desse ano. Tem coragem? Não tem. Sabe por quê? Porque vai arrebentar os cofres públicos de São Bernardo e você não quer isso. E aí você vem falar com a cara mais suja dizendo que simplesmente está preocupado com a saúde e não com a economia. Então vamos fazer o seguinte, eu duvido, Orlando Morando, você fazer que o IPTU desse ano seja isento para todos. Não é isso? Você não está preocupado com a nossa saúde? Não quer que a gente fique em casa? Então em nome de Jesus, meu santo, em nome de Jesus, isenta esse ano o IPTU. Vai lá de meio a Sabesp, bate lá na porta lá, fala assim, ó, o povo não vai pagar. O povo não vai pagar a conta de água. O município vai pagar. Tem coragem, Orlando Morando? Duvido. Mas em meio à palavra, a palavra liberta. E esse vídeo eu estou fazendo aos meus irmãos pra gente abrir o olho. Domingo agora, eu convido você a orar comigo. Orar comigo. E jejuar. Eu quero que você compartilhe pra gente chegar a 1000 inscritos. Que eu quero estar fazendo esse vídeo ao vivo.
falando a verdade à luz da palavra. Esse é o tema dessa mensagem. Falando a verdade à luz da palavra. A luz da palavra nos liberta. Não minta mais pro povo. Os políticos corruptos estão mentindo para o nosso povo. Mas ouve, o Deus de Israel se levantará em favor desse povo. Então, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Shalom Brahá. Aqui quem vos fala é o pastor Edmar. Um grande abraço a todos meus irmãos.